Vamos iniciar. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse início de tarde. Temos feito isso já há mais de uma semana, todos os dias, ao meio-dia. Estamos juntos aqui. Quero incentivar você a compartilhar essa live através do seu Instagram. Você faz isso, basta ir naquele aviãozinho ali embaixo, naquela setinha que você tem aí embaixo do seu vídeo. No caso, como nós estamos assistindo na horizontal, vai estar do seu lado direito do seu vídeo. E aí você pode compartilhar com seus amigos, todos aqueles que estão com você, e assim eles vão ser convidados para estar aqui conosco, né, participando desse momento de reflexão na palavra de Deus e de oração uns pelos outros. Hoje nós estamos aqui com a presença feliz, alegre e uma presença que nos abençoa do pastor Segundo. Pastor Segundo é pastor da Igreja Cristã Evangélica lá no Siqueira e tem sido uma bênção para todos nós. Por favor, pastor, faça a sua saudação, pode falar com quem você quiser, fique à vontade. Ok, então boa tarde a todos, né? Comecinho de tarde, que a graça e a paz do nosso amado Deus seja abundante realmente em nossa vida. E quero agradecer também pelo convite, pastor Gidilau, para estarmos juntos aqui. Uma das coisas que eu tenho gostado nesse período de quarentena, pastor, é as possibilidades que temos de atingir mais pessoas. Às vezes Deus muda um pouquinho, balança a gente, para a gente entender que a gente pode ir um pouquinho mais longe e podemos, inclusive, alcançar mais pessoas com o Evangelho. A gente sabe que a presença física do corpo ela é fundamental, a igreja é um meio de graça. Mas não, a reunião em grupo deixa tudo assim. A igreja física ela é um meio de graça, ela é necessária. É lá que nós nos edificamos. Aqui é um meio que a igreja pode se reunir também, mas não é o meio correto. Mas a gente pode aproveitar essa ferramenta agora mais vezes. Eu tenho gostado disso, tenho ficado muito satisfeito com essa lição que Deus está nos dando aqui. E a forma também de compartilharmos, né? A comunhão com os pastores, com os nossos colegas de ministério. Então, quero agradecer pela oportunidade e que Deus abençoe esse tempo agora. É verdade. Nada substitui a reunião da igreja, porque a essência da igreja, até o nome igreja significa isso, reunião, assembleia. É necessário que haja a reunião, que a gente esteja junto realmente, presencialmente. Mas como um paliativo, como num momento de crise como esse, é a forma que nós estamos encontrando. É tão importante, alguns têm, porque já vinha com alguma prática, antes de irmos para o texto, vou aproveitar e fazer esse comentário, muitos entre nós, evangélicos, têm usado a prática de ficar em casa e assistir os cultos online, né, quando podem ir para a igreja. Então, isso é muito prejudicial. Então, quando a gente diz assim, eu sou a igreja, onde eu estou a igreja? Não, nós individualmente não somos a igreja. Nós somos a igreja quando nos reunimos, né, quando estamos juntos, somos a igreja. Da essência da igreja se reunir. Tanto que pessoas já perderam a vida ao longo da história da igreja, mas não abriram mão de se reunir. Porque é um valor para a igreja. Eles valorizavam tanto que se reuniam em catatumbas, né, em cemitérios, em cavernas, escondidos, mas davam um jeito de se reunir, tá? Porque onde a reunião da igreja acontece, ali o Senhor está no meio deles. Então, é imprescindível que haja. Então, mas durante um período curto que nós vamos estar aqui, é a forma que nós encontramos de nos aproximar uns dos outros e, lembrando isso, depois nós descobrimos ferramentas que não conhecíamos, não utilizávamos e agora vamos permanecer utilizando logo depois, porque facilita a comunicação, né, nossa com o povo de Deus. Né? Tem sido muito bom. E dá para fazer as visitas pastorais também, né? Às vezes não tem a possibilidade de estar presente mesmo, às vezes é um caso mesmo de doença, você não pode estar, está internado no hospital, é um horário
e você não pode ir de visitação, então você entra, faz uma visita pastoral. Eu acho que tem sido de grande importância, né, essa É ferramenta. verdade. Se nós observarmos, podemos usar sim para a glória de Deus. É verdade. Importantíssimo. Graças a Deus. E vamos continuar utilizando, porque aqueles que têm a boa doutrina, a boa palavra, precisam aprender a utilizar bem esses mecanismos de comunicação que tanta gente já tem utilizado e às vezes mal para um conteúdo não muito interessante, né? Não muito aprovado. Então, se acreditamos que temos a boa doutrina, a boa palavra, que utilizemos bem as ferramentas com a linguagem acessível para que a gente possa estar realmente alcançando o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos ler o texto da Bíblia, vamos para Efésios. Hoje nós vamos ler Efésios, capítulo 1. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14. E eu creio que essa palavra nos trará muita esperança e fé, como ela sempre faz. Vamos ler. Vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa esperança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando à igreja em Éfeso e está avivando a fé que eles já tinham, a palavra que eles já tinham recebido. Então, eu quero destacar aqui algumas passagens e, obviamente, nós vamos fugir dos assuntos mais complexos e que são de difícil compreensão, mas existem aqui algumas coisas bem práticas para a nossa vida. A primeira, nós precisamos ter consciência, no versículo 4, ele vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não importa aí a linha que você vai seguir teologicamente, o fato é que a palavra de Deus está nos dizendo que nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Antes de Adão e Eva, Deus já nos conhecia, e não somente nos conhecia, nos escolheu. Aí a gente pode aqui passar muitos anos. Aliás, se os grandes teólogos da história da igreja não conseguirem entrar em consenso, não vamos ser nós que vamos resolver isso aqui. Mas o fato e nem no online, né? E nem no online. E nem online, que a gente aí é que não resolve mesmo, né? Mas assim, o fato é que a Bíblia afirma, e isso aí nós precisamos crer nisso para nós, que Deus já nos conhece. A palavra de Deus diz que nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão dele. Então, se nós cremos nisso, isso traz muita segurança, muita alegria, né? Apesar de que ele tem permitido muito aqui, no meu caso, né? Essa queda de cabelo, e no seu caso ele não permitiu. Mas eu não vou discutir. O fato é que ele sabe.
né? E, sinceramente, ele só descobre, deixa sem cabelo, aquelas cabeças mais bonitas, né? E ele escolheu fazer isso. E eu acho engraçado que ninguém discute com Deus por que ele escolheu Abraão. Podia ter escolhido outro, mas foi da vontade dele escolher Abraão. Foi Deus quem chamou, disse: Abraão, sai da tua terra. Deus podia ter escolhido Ló. Não quis, escolheu Abraão. Né? E da sua linhagem veio Israel. Deus escolheu Israel, não escolheu outra nação. Escolheu Israel. Por quê? O que Israel tinha melhor do que outros? Israel nem era tão grande, talvez fosse até pior do que muitos outros povos ali. Mas Deus escolheu Israel, a descendência de Abraão. Pequeno, né? O menor. Então, ele nos escolheu. Eu preciso só me conformar com isso e descansar nisso. Ele me escolheu, ele já me conhecia, ele sabia e sabe todos os dias da minha vida, ele já conhece. E isso, para mim, não é para trazer discórdia, é para trazer paz, para trazer tranquilidade ao meu coração. Eu costumo muito falar, pastor, nessa situação da escolha. Eu tenho muito medo. Eu conheço as tulipas fechadas e as tulipas abertas, né? Eu vou mais para a tulipa aberta. E eu tenho muito medo dos extremos, né? E quando a gente vê muitas vezes o extremismo da ênfase da palavra escolheu, causa medo, terror, pavor. Mas quando a gente vai estudar essa doutrina da eleição com a visão mesmo correta, a gente não tem medo. Quando ele diz que ele nos escolheu, aqui no grego, a voz está falando no médio, grego médio, então ele está dizendo que ele nos escolheu para ele mesmo. Quando ele nos escolhe, a palavra que ele nos escolheu é para dar a ideia de que, olha, quando eu lhe escolhi, eu te escolhi para mim. Então isso não é para dar medo, não é para dizer, então agora é um grupo assim, o grupo A e o grupo B, e um vai estar botando um nos infernos e outro. Não, o que ele está dizendo é a forma como ele nos escolhe. Ele nos escolhe para nos dar segurança. Ele nos escolhe para a gente entender que não somos nós que garantimos a nossa salvação. Então, quando a gente começa a olhar a palavra eleição, o escolher, o predestinar, dessa forma, um pouco mais aberta, né, a gente vai descansar. Não é para criar soberba, não é para se achar melhor do que ninguém, muito pelo contrário, é para reconhecermos a nossa insignificância, a nossa falta de potência e de poder de fazermos algo por nós mesmos. E aí ele diz, olha, eu te escolhi em Cristo. Então fiquem tranquilos. Eu falei ontem sobre Apocalipse, que é a fiel testemunha. Cristo é a fiel testemunha. Então ele é fiel. E segurem isso na eleição, no sentido de que você está guardado, você está seguro. E aí você tranquiliza o seu coração de qualquer situação. Eu creio que Isso é a nossa visão que deve ser dito. É isso mesmo. Como inclusive, aí é com ele, né? Agora, é interessante que no próprio versículo 4, ele fala sobre isso, ele fala sobre o propósito. Para que você foi escolhido? Para ser santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, separados para Deus. Olha, ele trouxe, né, você para dentro do seu cesto. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, em Cristo, fomos escolhidos, como está dizendo aqui no comentário o pastor Paulo Rodrigues, né? Ele é em Cristo. Então, em Cristo nós somos escolhidos, em Cristo a igreja é santificada, em Cristo somos irrepreensíveis, e isso tira de nós todo o mérito. Os méritos são de Cristo, né? Então, não há nada que nós possamos fazer para sermos melhores. Apenas devemos entrar nessa onda e viver a vida de Cristo. Pois não, pastor? E aqui dá outra lição importante. Ele nos escolheu em Cristo para sermos. Muitas pessoas dizem, não é porque eu tenho que ser santo, eu tenho primeiro de atingir um grau de santidade,
de pureza, de vida piedosa, aí depois disso é que eu vou ser salvo. A lição que está dada aqui é, olha, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos, ou seja, nós não somos santos e nem irrepreensíveis. Nós seremos depois de sermos alcançados por ele. Ou seja, o objetivo da salvação em Cristo é para sermos. Nós nunca seremos antes, e aí tira o que o senhor disse, o nosso mérito. Eu não vou primeiro ser santo e irrepreensível para que Deus olhe para mim e diga, olha, eu vou salvar aquele ali, porque ele é bonzinho, ele é santo, ele é repreensível, tem andado conforme é o que eu quero. Então esse aí é que eu vou salvar. Acaba. Primeiro ele olha, escolhe você e agora você vai ter que ser. Eu te escolhi para isso, para que você viva dessa forma. Isso é outra coisa que eu gosto de dizer, descansar. Porque se dependêssemos de nós, nunca seríamos salvos. Então eu gosto sempre de ver a eleição dessa forma. A forma graciosa que ele vai nos colocando. Agora ele nos coloca numa outra condição. É um outro propósito de vida. Exatamente. Essa é a graça de Deus. É verdade. Então, é graça porque quando ele diz que é o favor imerecido, né? E que nós somos vamos lá, o dom gratuito. É essa a expressão. O dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus, porque é até uma redundância, né? Porque dom já é um presente. E aí ele diz que é gratuito. Todo presente é gratuito, mas é para deixar claro, né? Que aquilo ali, a salvação, a vida em Cristo é totalmente gratuita. Não porque seja barata, mas é porque é tão cara que nós não temos condição de pagar. Então o Senhor desistiu. A graça, ela humilha o pecador, porque ela diz o seguinte, é como se você fosse convidado para um almoço, num restaurante, e você aceitasse. E quando chegasse lá, o seu amigo, que é bem mais rico, chegasse e dissesse, você fique à vontade, pode comer aqui o jantar, peça o que você quiser, não se preocupe, porque eu vou pagar, mas eu vou pagar porque eu já sei que você não pode. Então isso humilha, né? Então a graça faz isso, ela humilha o pecador porque ela diz o seguinte, você não pode pagar, porque é muito caro, então eu já paguei por você, e você agora desfrute do presente. É um presente gratuito que eu estou lhe dando. Isso dito por um amigo até pode ser chato, mas isso dito pelo nosso pai a gente acha muito bom, né, não? Então, é aproveitar essa graça. Uma das imagens que eu gosto muito de ver é aquela ideia de quando estamos dando uma esmola para alguém que está pedindo. O fato de eu dar a esmola não me diminui em nada. Muito pelo contrário, mostra que eu sou aquele que tem condição de dar. E o fato de eu receber a esmola não me deixa superior e nem me dá honra nenhuma. Muito pelo contrário, mostra a necessidade que eu tenho daquilo. Então, o que Deus está fazendo conosco é isso. Olha, eu estou te dando algo porque você necessita. Você não tem condição de ter se eu não te der. E aí você recebe porque você precisa. Se você não precisasse, você não recebia, que era o que acontecia com os fariseus. Eles se achavam santos, porque eram descendentes de Abraão, cumpriam os dogmas da religião judaica, e aí, não, eu não preciso de Cristo, eu não preciso do Messias. E aí, por isso que ele diz, os publicanos, os pecadores, esses que estão doentes, é que precisam da salvação. Eu não vim buscar justo, eu vim buscar pecador. Então, quando a gente entende isso, a gente entende a eleição de forma maravilhosa e descansa completamente nela. É isso mesmo. E aí o resultado está no versículo 5, que ele diz, em amor, o Pai nos adotou como filhos por meio de Cristo, né? Quer dizer, isso tudo foi feito no ambiente de amor. Em amor, ele nos trouxe para si, ele nos predestinou, pode usar o termo que você quiser, ele nos adotou, ele é quem decidiu, porque nós não podemos tirar o poder de Deus de decidir como se nós estivéssemos no controle, porque nós temos essa ansiedade pelo controle. Nós precisamos entender que ele, sendo o rei soberano de todo o universo, ele tem o poder e o mérito de decidir, né? Então ele nos trouxe, mas só que ele nos trouxe para sermos filhos.
E eu quero enfatizar muito mais o filho do que o ser filho, do que o processo para ser filho. O fato é que hoje nós somos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, aqueles que creram no seu nome. Todos quantos receberam. Isso. Deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem, de serem transformados. Não eram antes, mas agora são filhos de Deus. E essa é a ênfase do texto, né? Porque muita gente se distrai com aquilo que não é a ênfase. E a ênfase é essa: você e eu e todos aqueles que fomos alcançados pela graça de Deus, somos filhos de Deus. E nessa condição nós podemos andar muito tranquilos, muito em paz. E é isso que eu quero falar para você. Talvez alguns aqui que estejam nos vendo não conheçam ainda a palavra de Deus, ainda não receberam a palavra de Deus no seu coração. Pois saiba que o Senhor, Ele já te conhecia antes da fundação do mundo e que Ele quer te transformar em filho de Deus. Se você receber essa boa semente, se o seu terreno for aquele que recebe a boa semente, hoje mesmo você estará recebendo essa condição que você não tem hoje, né? E essa transformação é que é maravilhosa e nos alcançou na nossa vida. Pastor, a vantagem... A outra coisa importante, é um texto muito rico, né? Assim, dá para você, versículo por versículo, fazer grandes sermões. Quando a gente vê aqui que a adoção, né, para sermos reconhecidos como filhos de Deus, mais uma vez, a palavra de Deus derruba aquela ideia da igreja romana, né? Dizer que todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, criados por Ele. Somos criados por Ele. Mas a adoção, aí o texto está muito claro, só recebe aqueles que, então, serão salvos por Ele. Enquanto isso, somos apenas criaturas dele. E quando recebemos a salvação, pela graça, como diz aqui, no beneplácito da sua vontade, pela vontade dele, parte dele, nós só o amamos porque ele nos amou. Sem isso, nós não iríamos amá-lo. Ele nos amou. Por isso, então, temos condição de amá-lo. E aí, quando recebemos a graça dele, passamos, então, ali o documento, assim quando a mãe, né, já sai hoje do hospital com o registro. Então, nasceu na fé, já tem um registro de filho de Deus. Muito bem. Então, como você falou do registro, eu vou pular logo lá para o versículo 13, que vai falar desse registro aí de nascimento. Ele vai nos dar a bela notícia de que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Então, esse selo aí do Espírito Santo significa, quando você recebe a palavra e crê na palavra, você recebe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele se torna um selo na sua vida. O selo, ele tem vários significados. Hoje, né, para nós, a gente se lembra, ainda vai se lembrar, nós que somos mais antigos, um pouco das cartas, né? Que eram seladas. Hoje em dia está cada vez menos, né? Tinha um selo lá. Então, esse selo, nesse sentido, é um selo que garante que aquela carta vai chegar no seu destino, que foi pago o preço para que ela chegue no destino. Então, nesse sentido, já tem um excelente sentido aqui para nós, que é de que o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar no destino proposto por Deus quando Ele nos escolheu. Mas para essa época aqui, não tinha correios. Então a gente tem que entender talvez um outro significado de selo, que é o selo das autoridades. Você já deve ter visto num filme que o rei ele deposita uma cera derretida ali no lacre do seu decreto, da sua carta, de algum documento importante que vai ser levado para outro lugar, e depois ele vem com um anel e coloca o selo ali naquela cera derretida, e aquilo tem a garantia de autenticidade daquele documento ali, daquele decreto. Então, aqui o apóstolo Paulo está usando essa figura do selo, porque ele está dizendo que o Espírito Santo é que vai garantir a autenticidade da sua vida com Deus. O Espírito Santo é que vai estar garantindo que você realmente é um filho de Deus e não somente uma criatura.
Amém. É E isso? também dá a ideia também hoje no nosso tempo do selo de autenticidade de um documento, né? Isso. Quando a gente vai no cartório, recebe lá aquele selo de autenticidade, ou seja, é um cristão autêntico, o Uhum. documento é reconhecido e autenticado pelo E- Espírito Santo. É Exato. muito, muito rico isso, é como eu digo, é um texto riquíssimo, tem Riquíssimo. tantas informações o bom é isso. Eu acho que se nós colocarmos a situação que encontramos hoje, que é de medo, de pavor, né, muitos cristãos aí em pânico, eu vejo até pessoas que têm conhecimento teológico profundo, passando muita ideia de que, olha, cuidado, cuidado, assim, polvorosa. E quando eu medito num texto desse aqui, que eu vejo que Deus está no controle de tudo. Ele diz, antes da fundação do mundo, ele já tem um controle de todas as coisas. Ele prepara todo o cenário. Quando diz que foi tudo na plenitude do tempo, naquele tempo correto, as coisas acontecendo tudo sob o controle dele. Então, quando eu começo a olhar a certeza da minha salvação, de onde vem, como procede, como se dá, eu começo a baixar aqui, peraí, vamos com calma, porque tem um Deus soberano que está cuidando de todas as coisas, que tem tudo sob o controle. Antes da fundação, ele já sabia que isso ia acontecer, ele já sabe o que está acontecendo com a gente muito antes do mundo ter sido criado. Então vamos dar Isso. uma parada, vamos respirar, vamos descansar nas promessas maravilhosas de Deus que está na sua palavra, a convicção, a certeza da nossa salvação, que nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo, esse amor que é demonstrado aqui, acabamos de ver, tudo foi feito por amor, no amor maravilhoso dele, não um amor fingido, um amor de troca, de que se fizer que dá certo, mas um amor que, para alguém que não tinha nada para oferecer, um amor sacrificial. Quando a gente começa a olhar isso, respira fundo, descansa, isso dá a convicção de que estamos seguros, independente do que vai acontecer, existe a segurança de Deus, o selo da autenticidade, estamos guardados pelo Espírito. É algo maravilhoso. Amém. Quando você vai ver o texto aqui, meditar nele, você vai ver que a Trindade está sendo exposta. No Uhum. começo, o Pai, depois vem o Filho, aqui no final, o Espírito Santo selando. Então, todos os três, a Trindade está agindo em conjunto para nos dar essa paz, essa segurança. Então, é maravilhoso É meditar verdade. num texto como esse. Dá É paz, dá verdade. É descanso à verdade. nossa alma. Muita paz. É verdade. E é isso, né? A gente, a Bíblia, obviamente, nos ordena a ter prudência, a, a Exatamente. não tentar o Senhor nosso Deus, mas as nossas ações não são por medo, jamais, não, porque nós estamos nas mãos de um Deus que tem o controle de tudo. E ele já sabia de coronavírus, antes da fundação do mundo, ele já sabia que ia ter coronavírus, Covid-19, Covid de qualquer número, ele já Qualquer um. conhece. Qualquer um que vier, ele já conhece. Então, ele sabe. Então, nós estamos descansados no Senhor, tomando as precauções, seguindo o que as autoridades estão dizendo, né? Para deixar claro, nossas igrejas não estão se reunindo fisicamente, né, nesse momento, porque nós estamos atendendo a esse chamado, mas não por medo, jamais por Somos medo. sujeitos à autoridade. É porque eu sempre digo, gente, a fé ela não é irresponsável e nem irracional. A nossa fé, ela nos dá prudência. A gente tem que caminhar com prudência. Se Deus colocou Isso. as autoridades sobre nós, ela não está nos fazendo pecar. Então, ela está nos dando as direções. Vamos seguir, porque Isso. a direção que ela está nos dando não está nos impedindo de fazermos nada para Deus, não está nos conduzindo ao pecado, está Jamais. agindo como uma forma de paliativo, não só para mim, mas para Uhum. toda a nação, para todo mundo. Então, a Isso. gente vai, de forma nacional, se sujeitar às autoridades, sem dificuldade nenhuma. Porque Isso. entendemos o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas. Por entender isso, a minha fé ela é racional, ela não é irracional. Eu não vou pegar e Exato. dizer, não, vou abrir porque isso, o mundo está dominando. Não está. O mundo não domina a igreja. As Não. portas do Não. inferno não têm controle, não dá. Onde a igreja chega, ela quebra qualquer poder do inferno. Então, É verdade. Graças a tranquilidade, Deus. o que está acontecendo é algo que Deus está querendo nos ensinar, Ele quer dar lições para a nossa vida. Nós temos que estar atentos a essas lições, nos moldarmos a essa mudança e conduzirmos o povo de Cristo dentro
daquilo que ele está nos propondo. Racionalidade, uma fé saudável. É verdade. A Rosana está aqui enfatizando aqui nos seus comentários que as nossas ações não nos dão essa paz. As ações humanas são contraditórias, né? Então, na verdade, só quem traz essa paz que excede todo entendimento é Deus, é o Senhor que nos dá esse descanso. Eu queria fechar esse momento voltando para o primeiro versículo. De propósito, eu deixei esse primeiro versículo que nós lemos, versículo 3, para o comentário final, que ele diz o seguinte: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na versão revista atualizada, ele vai dizer com toda sorte de bênção, né? E o fato é que tipo de bênção nós estamos procurando ainda, se já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Então, muitos grupos religiosos viveram a vida toda pregando a bênção, né? Venha, corra atrás da bênção, venha atrás da bênção, e agora, nesse momento, não tem bênção para a pessoa correr atrás, né? E as coisas que verdadeiramente não fazem sentido perderam seu valor nesses dias, porque são efêmeras, não são eternas. Então, e aí você perde a sua base. Se a base era o pare de sofrer, e agora vem o sofrimento, como é que eu vou garantir aqui a minha teologia? Se a base era resolver problemas naturais, problemas dessa terra, financeiros, de saúde, e agora você não está podendo fazer isso, então como é que você vai garantir o seu status quo? Então, por quê? Porque não ajuntaram tesouros no céu. A sua mentalidade não estava no céu. E nós temos que retornar, a igreja precisa retornar até a mentalidade no eterno, no céu, naquilo para o qual Deus nos chamou. E esse texto aqui mostra a nossa identidade e o nosso destino. Identidade, quem nós somos, e o destino, para onde nós vamos. Então, a primeira garantia que ele dá aqui, eu deixei por último, mas a palavra de Deus muito sabiamente coloca em primeiro lugar, e já dá logo a garantia. Olha, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Fique tranquilo. O que interessa já lhe foi dado. O reino de Deus já é de vocês. Fica tranquilo. Faz aquilo que tem que fazer. Toma a prudência que tem que tomar. Trabalhamos, corremos atrás do ganha-pão, de tudo. Temos cuidado com a nossa saúde. Mas o foco não está em nada disso. O foco é nas coisas celestiais, onde Cristo está. E de lá, segundo o texto bíblico aqui, onde nós estamos também, assentados juntamente com Ele. Expressão, né? Lugares celestiais, está nos dando a ideia que quando estamos vivendo em qualquer lugar desse mundo, nesse exato momento, no sentido espiritual, nós já estamos assentados com Cristo nos céus. Nós já estamos vivendo as bênçãos do reino. É isso que ele está dizendo. Olha, vocês já estão usufruindo das bênçãos do reino. Vocês já estão sentados. Onde vocês estão hoje, já estão sentados em Cristo, nas regiões celestiais. É isso aqui que é a bênção do cristão. Então, mesmo que esse mundo venha esteja destruído, eu já estou a caminho do céu. Então, lá é que é a minha pátria. É verdade. E se você está aqui conosco e não tem essa paz no seu coração, se ainda mesmo sendo um cristão autêntico, verdadeiro, mas ainda não tinha percebido que a sua vida pode andar nessa paz, eu quero lhe incentivar nessa tarde a orar juntamente conosco e a pedir ao Senhor: Senhor, essa paz que eu não entendo, mas eu quero ter essa paz no meu coração, quero descansar no Senhor e lançar fora todo o medo. Eu vou pedir agora que o pastor Segundo faça uma oração por todos nós, esteja orando por aqueles que estão enfermos. Nós temos aqui o pastor, nosso vizinho, que ele realmente está confirmado, está hospitalizado, está com o coronavírus, né? E já é idoso, mas está bem. Nós queremos orar por ele e também por todos os que estão aqui conosco. Também temos sempre orado, pastor, por aqueles que são obrigados a trabalhar nesses dias, estão se expondo
não somente o pessoal da área da saúde, mas aqueles também que estão nos supermercados, nas farmácias, em todos os postos de gasolina, onde as pessoas têm que trabalhar, que elas estejam protegidas aí pelo Senhor. Então, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós. Por favor, faça essa oração. O pastor Aloysio, ele? Pastor Aloysio, obrigado por lembrar. Exatamente, pastor Aloysio, a irmã Iracema é a esposa dele. Okay. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por tanta riqueza na Tua palavra, tanta coisa, Senhor Deus, que podemos tirar desse texto. Tão poucos versículos, 10 versículos lidos, 11 versículos lidos, mas que transmitem exatamente aquilo que o Senhor disse para os seus discípulos, quando disse: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. Então, que essa seja a nossa convicção, desfrutarmos da paz de Deus, que excede todo o entendimento, desfrutarmos da palavra de Deus e nos basearmos nas coisas celestiais que a traça, a ferrugem, o ladrão não rouba, em coisas que são incorruptíveis, que nada pode destruir, que são eternas e perenes. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nesse momento nos dá a convicção da nossa salvação, a certeza que somos alvos da Tua graça, do Teu amor, e isso deve nos trazer paz, deve nos dar tranquilidade. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua santa palavra. Obrigado, Pai amado, pela oportunidade que tivemos aqui de juntos expor o que pudemos expor dela, juntamente com o pastor Gidilavo. E queremos, Senhor Deus, te pedir pela Igreja Renovo, por cada irmão, Senhor Deus, por aqueles que já visitaram, já ouviram de alguma forma a pregação naquele lugar, que o Senhor possa estar derramando e trabalhando no coração deles a Tua graça, Pai. Também quero te suplicar por todos os profissionais, funcionários, trabalhadores que estão, Senhor Deus, nesse momento, servindo, Senhor Deus, de alguma forma, na área da saúde, na área da segurança pública, na área, Senhor Deus, da limpeza urbana. Não notamos muitas vezes, mas são tão importantes nesse momento em que há uma propagação, estão expostos àquilo que nós descartamos da nossa casa, eles estão expostos, pegando, frente a frente com isso. Restaura, Senhor Deus, toca na vida desses homens e mulheres que estão trabalhando em um lugar de alto risco de contaminação. Preserva a saúde deles, Pai. A família de cada um deles, Senhor Deus. Também ser com os nossos governantes, que eles possam alinhar as suas mentes, olhando o bem da população, olhando o bem de cada um, Senhor Deus, e não somente a oportunidade de uma eleição, de uma oportunidade de se promoverem, mas uma oportunidade de serem úteis, de servirem mesmo aos qual foram eleitos, Senhor Deus. Obrigado pela Tua graça em nossas vidas e queremos, Senhor Deus, também agora te suplicar pela saúde do pastor Aloysio, que tem sido, Senhor Deus, atingido por esse vírus. Confiamos na Tua graça, na Tua proteção, entendemos que o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode, Senhor Deus, recuperar a saúde dele de forma maravilhosa, assombrosa, inclusive, ao ponto de trazer glória somente a Ti pela forma da recuperação desse irmão. Sendo da Tua vontade, Senhor Deus, restaura a saúde dele antes mesmo do tempo previsto pelas autoridades médicas. Que Teu nome seja glorificado, para que haja testemunho do Deus vivo que está no controle das nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor. Abençoe cada um desse momento agora. Derrama a Tua graça na vida de cada um. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Amém, amém. É isso mesmo, que bom que o Senhor está agindo no meio do seu povo. Uma alegria estar com você, pastor Segundo. Obrigado, foi ótimo. Um bate-papo muito legal. Acho que a gente tem que ter outros desses aqui, viu, para poder... Estou aqui no ponto. Dar conta, viu? Porque foi muito bom mesmo, viu? Muito bom. Se você quiser saudar o pessoal, falar alguma coisa, fique à vontade. Pronto, quero só agradecer a oportunidade, realmente vai ser algo maravilhoso estar com vocês novamente. Fico aqui à disposição do convite. Quem sabe eu também posso fazer esse convite numa oportunidade também para estar conosco. Vamos só alinhar mais as coisas
É um prazer estar servindo a Igreja de Cristo nesse momento, dessa forma, e fico muito grato pelo convite, pastor. Deus abençoe a todos. Foi uma honra para nós tê-lo aqui e quando convidar, já estou aceitando, viu? E, pessoal, você que está acompanhando aqui, tem sido uma bênção todos os dias, ao meio-dia, a gente está aqui reunido ao redor da Palavra de Deus e orando ao Senhor, falando com o nosso Deus. É a forma que temos encontrado de nos comunicarmos uns com os outros e tem sido muito útil. Que Deus abençoe. Um abração aí para a Henriqueta, que entrou aqui com a gente, todos os outros que foram entrando depois, Audrey, Henriqueta lá em Canindé, Audrey lá no Crato, nunca mais eu erro, chamei disse que era em Juazeiro, tive protesto, não pode errar isso aí, e todo mundo mais que esteve entrando por aqui, os amigos do Pastor Segundo, que entraram também, vieram aqui. Aí, alguns irmãos estão entrando aí. Exatamente. Então, uma bênção tê-los todos aqui juntos nesse espaço. Um forte abraço a todos. Vamos encerrar por aqui. Que Deus manifeste a sua bênção na sua vida. E a gente se encontra amanhã ao meio-dia por aqui. Tchau, tchau. Amém, pastor. Obrigado.